E aí, galera, começando mais um quadro, mais um episódio aqui do nosso podcast, também aqui no nosso canal do YouTube, Sofredores do Palestra, para você que acompanha a gente tanto no YouTube quanto no podcast, né, que tem aí, a gente lança depois no Spotify, nas plataformas digitais. Quero agradecer a presença de todo mundo que acompanha aqui. E vamos lá falar mais uma vez desse jogo, né, esse jogo aí que foi duro de assistir, não é não, Vinícius? Boa noite, Danilo. Boa noite, Tafarel. Mano, é aquele negócio, né? Tipo, o time do Palmeiras, ele vive um momento 880, né? Ele classifica, sei lá, milagrosamente numa Libertadores, e aí chega em casa com o Juventude e sofre pra ganhar. Então, tipo, o espírito do torcedor agora é aquele famoso 880, né? Aí eu até entendo aquelas pessoas que vão falar, mas beleza, veio de uma classificação, né? O time realmente estava desgastado, né? Acho que por toda a pressão que estava sofrendo. Mas assim, pressão sempre vai ter no Palmeiras, né? Não tem aquele negócio, Palmeiras vai ter um dia tranquilo. Não vai ter, mano. E se não for pela parte do Palmeiras, vai ser pelo torcedor. Então, tipo, o Palmeiras hoje, tipo, ele decepcionou de uma certa forma, porque no jogo do primeiro turno ele ganhou de 3-0 na casa deles, né? Então eu posso considerar que foi uma decepção ver o futebol do Palmeiras hoje, né? E aí, como a gente tava falando em off, né? Parece que o pessoal lá comeu uma feijoadinha antes de vir jogar, né? Foi isso mesmo. E é essa questão, né, o Tafarel? Tudo bem? O Palmeiras faz um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro, uma equipe tecnicamente com mais qualidade que o Palmeiras, e quando pega uma equipe inferior, teve essa dificuldade em casa e não conseguiu vencer, né? Pois é, Danilo, boa noite para você, boa noite, Vinícius. Boa noite para todo mundo também que estiver acompanhando a gente, né, no Spotify, também no nosso canal no YouTube. Pois é, realmente o Palmeiras na Libertadores ele tem sido né? Mas quando chega no Campeonato Brasileiro é totalmente diferente. Eu até ouvi na transmissão da TNT Sports que o Abel Ferreira tinha montado essa escalação pensando em manter vamos dizer assim, aquela mesma vontade, né, da Libertadores, porque os jogadores não estavam jogando e aqueles que jogaram com certeza poderiam entrar de uma maneira mais lenta, mais, vamos dizer assim, menos atento ao jogo. E aí, no fim das contas, esses jogadores entraram na mesma lentidão que era esperado que os titulares entraram, né? E aí foi esse jogo aí, que pareceu até fim de festa, né? Aquele jogo que o pessoal já acabou de ser campeão e entrou lá só para cumprir tabela, né? Mas o campeonato ainda está aberto e vamos ver aí como que vai ser, né? Depois de mais essa decepção aí, se o time realmente volta a jogar bola, né? Que é o que a gente espera, e vai ter torcida logo, né? E aí nós vamos ver se quando a torcida começar a jogar junto, né? Vamos ver se o time do Palmeiras começa a jogar bola. É isso mesmo. E antes da gente então entrar intenso aqui nos comentários sobre esse jogo do Palmeiras, Juventude também, quero pedir para vocês aí para se inscreverem no nosso canal, acompanhar sempre, a gente está postando vídeos sobre os jogos do Palmeiras, e também dar o like, que vai ajudar muito a gente, deixar os seus comentários, falar aí um pouquinho também do que vocês acharam desse jogo. E, ô Vinícius, o Tafarel já entrou nessa questão da escalação, né? Na minha opinião, eu acho que os jogadores que vêm do banco, que não estão jogando, precisam entrar e dar o seu melhor. Não foi isso que a gente viu hoje, né? Então, por uma das primeiras vezes eu posso falar que eu gostei da substituição do Abel, né? Pela primeira vez, assim, acho que em muito tempo eu falo, pô, pelo menos dessa vez eu acho que ele acertou. Né? Tirando a vez que ele tirou o Wesley e colocou o Verón, né? Mas ele trocou 6 por meia dúzia, né? São dois jogadores rápidos de drible. Então, tipo, até faz sentido essa mudança, né? Aí ele tirou aquele personagem lá do Sete Anões, o Soneca. Não, o Luiz Adriano, desculpa. Não, mas é quase igual, é quase a mesma coisa. Né? E aí, tipo assim, pela primeira vez. E eu fico, tipo, meio assim com o Palmeiras, porque assim, o Palmeiras é um time que pra mim não dá pra jogar com centroavante, cara. Tem que jogar com dois pontas abertos e com meia se infiltrando. E esse meia é o Rafael Veiga. E a gente percebeu nitidamente hoje que o Palmeiras sem o Rafael Veiga não joga. O Palmeiras sem o Rafael Veiga não tem como jogar. O Gustavo Scarpa, por mais que ele estava vivendo uma fase boa alguns jogos atrás, né, se a gente pegar aí o primeiro turno do Brasileirão,
ele estava fazendo alguns bons jogos, né? Ele não manteve o mesmo ritmo, né? Tudo bem que a gente pode colocar também um pouquinho na conta do Abel, porque ele tá meio que fora de posição, né? Ele tá jogando mais que como um ponto esquerdo do que como um meia centralizado, né? Mas de qualquer forma, ele realmente caiu muito de rendimento, né? E outra coisa que a gente pode perceber é que não dá pra contar com o Zé Rafael e o Danilo, né, mano? Eu digo assim, o Danilo até dá, mas pra saída de bola eu acho que é complicado. Porque a gente percebe nitidamente quando ele tira o Zé Rafael e coloca o Felipe Melo que o time melhora. É incrível isso, né? Porque o Felipe Melo, ele é aquele cara que ele, além dele só passar para frente, você pode perceber, quando tá o Danilo e o Zé Rafael, a maioria dos passes que vem do Danilo e do Zé Rafael são pros laterais. E do Felipe Melo não, ele sempre busca fazer uma ligação com ponta, uma ligação com meia, uma ligação com os atacantes. Por quê? Porque ele sabe que se ficar com esse toquinho de lado, não vai resolver, e hoje não resolveu, né? E aí, quando foi mudar, tava tarde já para tentar alguma coisa. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem que. Não tem esses dois times aí que a imprensa tanto fala, que o Palmeiras tem dois times, tem dois elencos. Para mim é difícil falar que tem um, hoje em dia. É difícil, tá sendo difícil falar que tem um elenco bom, né? E aí é mais uma coisa que você fica puto, né? A gente pode colocar assim, né? Porque o Palmeiras é aquele cara que, tipo, é aquele time que você fala assim, pô, vou assistir um jogo do Palmeiras. Aí você não sabe se você vai passar raiva, se você vai sofrer, se você vai ficar feliz. O Palmeiras é aquele momento que você quer ter alguma emoção. Porque assim, a partir do momento que você assiste o jogo do Palmeiras, ou você passa mal de tristeza, ou você passa mal de felicidade, ou você passa mal de sofrer. Alguma coisa você vai passar mal. Né? Então, assim, o Palmeiras ele tem essa causa de emoção no torcedor, né? E aí eu acho que é isso, não tem muito mais o que discutir. O Palmeiras não fez um bom jogo, né? E precisa ajustar essas coisas aí, né? Vai começar a fazer que nem o Crespo, poupar pro Paulistão do ano que vem. Que nem ele fez hoje, começar a poupar. Eu acho que assim, desde o começo da temporada, eu via o Palmeiras fazer um jogo bom e ficar uns 3, 4, 5 jogos sem jogar bem os jogadores, né? E hoje eu continuo vendo isso. A gente até teve uma sequência muito boa, né? Quando a gente estava em líder do Campeonato Brasileiro, tivemos aí quase, se não me engano, 10 vitórias seguidas. Então estava fazendo bons jogos e aí acabou depois, acho que foi contra um jogo contra o São Paulo, empatou e depois os jogos, o rendimento começou a cair, né? E a gente viu até um jogo bom de assistir na terça-feira e agora, mais uma vez aí, a gente vê o rendimento caindo, mudou os jogadores e o rendimento caiu, mas queria ver com vocês se vocês acham que o Palmeiras está deixando de lado o brasileiro, porque assim, a gente está em segundo, não deveria, né? Mas se vocês percebem a diferença das atuações, tanto do brasileiro para a Libertadores, por exemplo. Não, mas é que assim, segundo naquelas, né? Porque o Flamengo tem 2 jogos a menos. A gente tá em segundo até o Flamengo jogar, né? Então, assim, é aquela coisa. O Palmeiras tava em primeiro, agora já foi pra segundo. O Flamengo não empatou, terceiro, não? Então. Não, acho que o Flamengo empatou com o Palmeiras. Não, empatou em pontos com o Palmeiras. Não, o Palmeiras está um ponto a mais. Não, mas eu tô falando, o Flamengo tem 2 jogos. Mas o Flamengo tem 2 jogos, Se o Palmeiras tá só um ponto na frente, o Flamengo tem mais 6 ainda pra disputar. O Flamengo tem 2 jogos e. Então, e é difícil a gente falar que o Flamengo vai perder, né? Porque o Flamengo tá jogando bem, não tem o que falar. Então, tipo, se o final, por exemplo, se a final fosse amanhã, eu como torcedor ia acreditar até os 90 minutos. Mas se você me perguntasse assim, quem que você acha que vai ganhar, eu ia falar Flamengo. Não tem o que falar, não tem, tipo, porque estrategicamente talvez o Palmeiras seja bom. Mas assim, aí se a gente pegar assim, um jogo joga bem, os outros 5 mal, o que adianta? Né? Porque assim, por exemplo, eu tava vendo no Instagram um pouquinho na hora do intervalo, muita gente falando que ele tava testando o time. E aí eu até chego a entender. É bom, eu até entendo quem fala que ele tava testando. Só que para mim um jogo que tá valendo uma distância do Flamengo para uma segunda posição, não é jogo para testar. Ainda mais o Luiz Adriano. Se fosse para testar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, mas você tá no Luiz Adriano que tá numa fase péssima e depois tentar colocar o Daverson, pra mim ele não tá testando, pra mim ele tá colocando o jogador só pro jogador não começar a reclamar que não tá jogando. Né? Então eu acho que é bem isso. Pra mim eu acho que começou errado aí. Né? E justamente esse jogador que ele ficou insistindo é o que cometeu o erro lá na hora da barreira e que a gente acabou tomando gol.
Né? Então, assim, eu falo que assim, não é uma coisa que, tipo assim, a gente tá falando, é um jogador que ainda a gente vê que faz um jogo bem e um jogo mal. Qual que foi o último jogo bom do Luiz Adriano que a gente pode falar que foi bom? Para mim, o último jogo bom do Luiz Adriano, a gente pode pegar aquele 4-0 contra o Corinthians no ano passado, que a gente viu lá no Brasileirão 2020. E acho que só, e acho que o do título do Paulista, mas só, não lembro de outro jogo que a gente fala, pô, o Luiz Adriano jogou bem. Não sei vocês, mas eu não lembro outro jogo que eu tenha falado que ele jogou bem. Né? Eu acho que aí então, é questão de falta de opções, mais do que qualquer coisa. Porque é o que eu falei em off. Eu acho que o Palmeiras, o Abel, ele fez uma escolha de testar e ele precisa testar. E em qual momento que a gente vai fazer teste? É contra a Juventude, Chapecoense, Sport. Não dá para você fazer teste, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Se fizer um teste contra o Atlético Mineiro, você sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que o momento é esse. Você vai... É que nem eu falei, eu estava falando em off aqui, é o seguinte... O Palmeiras, não sei se o Abel vai ficar ou não, provavelmente não, tem gente que está falando que ele não vai ficar. Digamos que ele não fique após o Mundial. O Palmeiras vai precisar fazer uma reformulação. A partir desse momento que você sabe que você precisa de reformulação, você precisa de reforços, você precisa saber quem que vai sair e quem vai ficar. E aí, como que você vai fazer isso se você não botar em campo? Você precisa botar, por exemplo, o Kusevich. Ele veio... Há quanto tempo, quantos jogos ele disputou? Nós não sabemos se ele realmente ele é um zagueiro ruim ou não, porque a gente quase não viu ele jogar. Você deu uma amostra muito pequena para você dizer se ele é bom ou ruim. Então, eu acho que você precisa testar, e são nesses jogos que você faz o teste. Então, por isso que eu entendo a entrada, né? Sim. Então, desculpa até te cortar, Danilo, mas assim, eu entendo a sua opinião, mas eu meio que discordo. Por que eu discordo? Porque assim, o que adianta você jogar contra o time titular, contra o Flamengo e perder, e jogar com o time teste e Juventude e empatar? Se for assim, não vai terminar que nem a Chapecoense o campeonato. Vai terminar com 5 vitórias no campeonato. Porque se você usa o seu time titular, consegue perder para Flamengo e para Atlético, que foi o que aconteceu. E aí você usa o seu time teste e consegue empatar com a Juventude e perder porque vai em casa, não vai ganhar nunca, então. Então, mas você só vai saber se vai perder se você botar para jogar, porque quem garante que vai perder? Você não vai saber antes de testar. Com o Luiz Adriano eu te garanto. Eu bato, com o Luiz Adriano eu te garanto que vai perder. Mas foi com o Luiz Adriano que a gente venceu o River Plate por 3-0, né? Então tem que olhar. Exatamente, foi o último jogo bom, pô. Eu acho bom dele. Eu acho que, assim, a maioria desses jogadores, principalmente os que entraram hoje, tem condição de fazer um jogo muito melhor do que vem fazendo, né? Até o Scarpa, a gente tinha falado, né, que não tá vindo bem, que tá atrapalhando mais do que ajudando, mas teve momentos, né, até quando o Palmeiras estava naquela sequência boa no Brasileiro, liderando, o Scarpa era um dos nomes principais do time, né? Então aí a gente fica com aquela questão, onde que tá o futebol dele de uns, sei lá, 2 meses atrás. E não só dele, né? De outros jogadores também. Então, acho que é importante a gente fazer o teste, mas é importante também perceber se o cara tá afim ou não, né? Porque hoje a maioria que a gente pode citar aí não tava muito afim de jogo. E a gente tem aí 2 meses, um pouco menos, né? De 2 meses para a final. E então, assim, a gente tem que. O Abel tem que ver o que ele quer fazer, né? Se ele vai continuar jogando com jogadores que não vinham atuando ou se ele vai colocar mesmo o time titular para tentar brigar por um brasileiro, porque a distância é muito, muito grande, né, hoje, só que tem tempo para você conseguir e tem tempo também para Libertadores. Então, acho que hoje o pensamento é total no brasileiro e esquecer Libertadores. Só para complementar. Só para complementar o que você falou, eu acho assim, fica até feio a gente falar, né? Mas eu entendo assim que a partir do momento que o Abel botou esse time em campo, eu acredito que ele acreditava também ficou estranho. Mas eu imagino que na cabeça dele, ele acreditava que com esse elenco ele conseguiria fazer alguma coisa, né? Ele conseguiria vencer, que não precisaria botar o time titular. E outra questão também. Se você bota um jogador titular
qual seria o foco que esse jogador teria naquele começo de jogo. A gente não sabe como que seria também. Acabou de jogar com a alta intensidade um confronto contra o Atlético Mineiro, aquela descarga de emoção, porque, por exemplo, se vocês recordarem naquele Mundial, na Libertadores, o Palmeiras venceu a Libertadores, se eu não me engano, foi no domingo, não era? A final da Libertadores? Aí, Foi sábado. Sábado. Aí na terça-feira jogou contra o Botafogo, com o time reserva, embarcou no mesmo dia num voo para o Catar, era na terça-feira, e foi chegar, se eu não me engano, na quarta, e jogou no sábado. Então, os jogadores não conseguiram nem digerir direito a vitória, e já tinham outro confronto para disputar. Então, da mesma maneira que aquela descarga de adrenalina, de emoção, de comemoração que eles tiveram naquele jogo da Libertadores, foi o jogo que aconteceu nesse jogo de terça, e agora já tinha um outro jogo para disputar. Então eu imagino que até por isso ele botou uma equipe reserva. Talvez não seja nem essa questão de teste, mas eu acho que se você for fazer teste, vai ser num jogo desse. Você não vai esperar que o Palmeiras vai jogar com um monte de jogadores reservas que estão sem ritmo de jogo para jogar contra Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, eu ia falar Cruzeiro, mas o Cruzeiro não está, né? Então, contra esses adversários. Então, eu acredito que é válido o teste. Eu acho que valeu a pena ter feito dessa maneira. Só que o resultado foi ruim. Se desse a vitória, ninguém ia falar nada. Mas é que tá o problema. É que não deu a vitória. Aí eu quero ver se perder a pinóia da Libertadores no dia 27, você vai ter aqui essas pessoas falando, legal, perdeu contra o Cuiabá em casa, perdeu contra o Juventude. E aí eu quero ver essas pessoas que falaram que foi fazer um teste, foi bom. Mas aí eu te faço outra pergunta. E se botasse o time titular e perdesse ou alguém se lesionasse? Não, fala aí. Não, eu concordo. Eu acho que eu já imaginava que o Abel não entraria com a força máxima. Eu concordo porque se você tem um elenco, você tem que usar ele. A melhor hora para usar era agora, era hoje, né? Porque a gente saiu de um jogo de muita adrenalina contra o Atlético, então é natural que poupasse alguns jogadores, principalmente para esse jogo, né? Que deixasse alguns jogadores de lado. Mas aí depois do segundo tempo ele acabou colocando, enfim, mas eu concordo, só que eu não coloco hoje na conta dele pela questão de que faltou a vontade dos jogadores que estavam dentro de campo. Até difícil citar alguém que foi bem, né? Não sei se vocês conseguiram ver alguém que foi acima da média do time, mas faltou dos jogadores que estavam dentro de campo dar o máximo, né? Que é o que precisa ser feito, até porque o pessoal que é reserva vai querer uma vaga titular, né? É o que eu imagino, é o que eu penso. Então, eu concordo e eu acho que a gente tem que usar, sim, às vezes, esses jogadores. Porque se tem um elenco, o elenco tem que ser usado, não deixar só os jogadores titulares, porque a gente tem ainda 2 meses, só que pode dar alguma lesão, algo assim, e acabar tirando de uma final de Libertadores, que não é o que a gente quer, né? E outra coisa também, em relação a isso, só para completar, sobre o que você falou da Libertadores, né? Se o Palmeiras está fora do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que os jogadores, vamos dizer assim, o Palmeiras ele não está, vamos falar assim, virando as costas para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras. Mas não sei se os jogadores estão com essa disposição para ganhar o campeonato. Aí que está a diferença. A parte mental que eu estou falando. Porque uma coisa é eu falar, eu estou na briga, eu quero ser campeão, mas na hora que você entra em campo e você não consegue demonstrar, é aí que eu acho que está o ponto. Então, mas assim, sabe por que não faz sentido esse negócio de estamos na Libertadores, conseguimos passar e vamos colocar o time reserva agora? Porque se fosse nessa cronologia, contra o Corinthians a gente ia ter entrado com o time reserva. Por que não entrou? Tinha risco de lesão também. Tinha risco de alguém mas era o Corinthians, né? Mas era o Corinthians, não era o Juventude. Então, mas você está falando de clássico. Aí não pode fazer. Mas aí que entra o que eu te falei. Você vai enfrentar o Corinthians. O Corinthians está com um time muito melhor hoje do que estava um tempo atrás. Você vai enfrentar eles, você precisa vencer de todo jeito. Você não vai botar o time reserva para enfrentar o Corinthians, porque se você perde, quem que é o burro? Até por causa da pressão, né, que o Abel já vem sofrendo há muito tempo. Você acha que ele ia botar o time reserva contra o Corinthians?
Então, mas aí se você perde com o seu time titular, quem que é mais burro? E se ele perde agora com o time titular para o Juventude, ele não é mais burro ainda? Então, mas é isso que eu tô falando, é exatamente esse o ponto. Porque se ele perde com o time titular, ele é burro. Se ele perde com o time reserva, ele também é burro. Porque assim, se você perde com o Juventude, se você ganha com do Juventude de 3-0 em casa, em fora de casa, o mínimo que você espera é que ele pelo menos ganhe de um gol de diferença dentro de casa. Em casa, sim. Então, assim, o que aconteceu nesse meio tempo de um turno pro outro que o Palmeiras mudou tanto o estilo de jogar? Porque se você vai lá, eu nem sei de onde que é o Juventude, de Duque de Caxias? Rio Grande do Sul. Sei lá de onde que ele é. Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. Isso. Aí você vai pra lá, você ganha de 3-0. Aí no turno que vem, eles vêm pra tua casa, você consegue ganhar sofrido e ainda com gol na sorte ainda, porque pelo amor de Deus, só com aquele gol. Lembrando que aquela vitória lá foi com o gol do Daverson, né, na estreia dele. Foi na estreia do Daverson. Expectativa. Meu Deus. Foi uma. Nem me fala desse cara. Não, e aí que tá pior, né? Hoje ele me tira o... Nem sei quem que ele tirou pra colocar o Daverson. Mas ele colocou o Daverson. Aí, qual que é a ideia do time? Cruzar na área pro Daverson cabecear. Eu não sei se vocês perceberam, mas depois que o Daverson deu, o Palmeiras não deu quase um cruzamento. Ele mas tirou o Danilo. Pro Daverson. O Danilo que saiu pra entrada do Daverson. Aí o cara vai lá e me coloca o Daverson, o cara tem 1,90m pra cabecear, e os caras começam a chutar de fora da área. É. Qual que é o sentido desse negócio? Entendeu? Por isso que eu tô falando. Às vezes você priorizar o time reserva, tudo bem, eu entendo. Você talvez tentar usar o seu time reserva pra testar. Não vou falar que foi um absurdo. Só que eu acho que o Palmeiras não... é inadmissível o Palmeiras empatar com o Juventude em casa. Sim. Não tem como a gente falar que foi um resultado bom. Eu acho que assim, um time que quer vencer um título, um time que quer ganhar um brasileiro, não pode, né? Não pode empatar com o Juventude em casa, não pode perder do Cuiabá em casa, tem que ganhar. Tem que ganhar todos os jogos. É isso que me faz ter a mais certeza de que eu não consigo ver o Palmeiras brigar pelo título brasileiro, porque não tem essa constância de resultado, essa constância de desempenho, né? Um mata-mata, um campeonato de mata-mata como é a Libertadores, até acredito, porque o time pode jogar um jogo bem, ou depende de N fatores também, um jogo, principalmente quando é jogo único agora na final, mas no brasileiro eu não consigo ver pela questão do desempenho, né? Não pode empatar, mesmo sendo o time titular, o time reserva tinha condição de ganhar, né? Tinha condição de ganhar, então é isso que me faz deixar mais assim, não consigo ver mesmo o Palmeiras como torcedor, a gente vai torcer sempre. Mas hoje eu não consigo ver o Palmeiras brigando por esse título. Eu consigo até imaginar o Palmeiras caindo mais de posição do que está hoje, né? Só reforçando o que vocês estão dizendo aí. Por exemplo, o Palmeiras, ele jogou contra ele tinha jogado no ano passado com vários desfalques. Vocês lembram lá, na época da Covid e tudo mais. E mesmo assim, com esses reservas, o time jogava bem. É inadmissível como que caiu, né, a qualidade do time do Palmeiras. Os mesmos jogadores. E muitos jogadores caíram de rendimento. Tem Rony, Gabriel Menino, o próprio Danilo, Luiz Adriano. Muitos jogadores caíram de rendimento. Esse negócio, igual a gente tinha citado, né? Vamos até citar aqui agora na live, dessa questão dos anos, né? Que um ano o Palmeiras vai bem e no outro cai o rendimento. Os jogadores quase não mudam, mas o rendimento cai. Não dá para entender. Não, e a gente tem que pegar também um exemplo, porque assim, a gente fala dos times reserva. Se a gente falar que o time de reserva do Palmeiras não tem condições de ganhar da Juventude, vai ganhar de quem? Né? Porque assim, aí o que nem o Tafarel falou, mas é hora de testar. Mas peraí. Quanto tempo que faz que o Luiz Adriano já não joga bem? Não é um cara que acabou de chegar no clube. Essa temporada de 2021 dele foi horrível. O cara não consegue fazer um gol mais do que ele jogou no passado. Então, assim. Eu não tô falando nem do Luiz Adriano, eu tô falando do Kusevich, tô falando de Jorge, desse pessoal que não tem jogado. O Luiz Adriano tem jogado direto, né? É isso que eu tô falando. O Jorge, a gente até entende porque é uma coisa que até a torcida tava esperando. Que a gente também não sabe quem que vai ser o titular do time, se é o Jorge ou se é o Piquerez. Né? Só que o Luiz Adriano a gente já sabe que tá jogando mal desde o começo do ano. Então, por isso que eu tô falando. É que nem aquela coisa que a gente falava na escola, né?
fazer o erro uma vez, beleza, fazer duas é burrice. Né? Então, tipo, é esse sentimento que dá, né? Porque a gente sabe que o Luiz Adriano tá mal, sabe que não tá numa fase boa, por mais que ele tenha ajudado muito a gente na temporada de 2020, mas não tá dando mais para contar com ele. Então, num jogo que você quer testar e tá precisando fazer ponto em casa para se distanciar do Flamengo e para chegar próximo do Atlético, você não pode empatar com o Juventude. Desculpa, mas hoje não foi só foi culpa do elenco, sim, mas foi culpa do Abel também de insistir numa coisa que a gente sabe que não tá dando certo. Mas... Isso que a gente nem entende muito disso, isso que a gente nem trabalha com futebol, né? Por isso que eu falo para você, Vinícius. Por isso que eu tô falando que é difícil a gente prever alguma coisa, porque, por exemplo, se o Palmeiras bota o time titular e não vence, ia dar na mesma. Porque se o Palmeiras Então, ele joga com time reserva e você espera que ele vai jogar melhor, mas aí você fala, vou botar o time titular, e aí? É garantia que vai vencer? A gente acaba trabalhando muito com si, né? E aí é isso que é o pior, né? E eu acho que até me perdi no que eu ia falar, mas eu concordo em testar, mas assim, a gente tinha citado, né? Não sei se outros. Até queria que o Abel assistisse essa live nossa, porque a gente fala de não jogar com centroavante, né? A gente queria ver esse time do Palmeiras sem centroavante. O Vinícius citou agora já na live, semana passada, né, na terça-feira, a gente citou também. A gente queria ver, né? Porque a gente não viu até hoje o time do Abel sem centroavante, não me lembro. Então, poderia, né? Poderia a gente ver que o Luiz Adriano não tá rendendo, o Daverson muito menos, o Rony de centroavante não dá certo. Então, acho que falta ter essa mudança, né? Essa mudança, porque o Abel continua pecando nessa questão da escalação, às vezes ele erra demais, e continua com centroavante que não tá dando certo. Né, como o Vinícius falou, o Daverson entrou, ninguém joga bola na área dele, quando joga também ele não faz nada, né? Vamos ser sinceros. Então, acho que é interessante, acho que a gente precisaria sim, acho que o Abel precisaria sim mudar o esquema de jogo e não entrar com centroavante, tentar fazer um jogo diferente, entrar com dois atacantes, pontas ou segundo atacantes ali, para mudar esse esquema, ver como que é que o time se rende, acontece o desempenho do time sem o centroavante, né? Sem aquele homem de referência. a gente pode pegar até exemplo, assim, não comparando o estilo de futebol, tá? Mas, por exemplo, o Guardiola. O Guardiola na Champions League, acho que da temporada do ano passado, ele tava jogando sem centroavante. Ele tava jogando só com, acho que com o Foden e com o Mahrez. Né? Ele não tinha Agüero, não tinha Gabriel Jesus. Ele tava jogando sem centroavante. E o time tava dando certo. Então eu falo assim, se o Abel gosta de tanto de olhar o futebol do pessoal lá de fora, do pessoal da Europa, por que ele não pode fazer esse teste? O Guardiola chegou a jogar sem zagueiro, né? Exatamente. Então, tipo assim, se ele não pode jogar, quer dizer, se ele não gosta tanto de apreciar o futebol europeu, que nem ele diz, por que ele não pode testar uma coisa desse tipo? Será que aí que tá o ponto, entendeu? Porque assim, se o Tafarel falou assim, aquela hora que o Tafarel falou assim, ele tem que testar. E eu entendo que tem que testar. Tanto que até agora, até o momento, quem tá assistindo aí o vídeo, eu não reclamei nenhuma vez dele ter colocado o Kuchevitz. Por quê? Porque para mim o Luan e o Kuchevitz são tentativas de acerto e erro. Porque são jogadores que podem dar certo ou não. O Luan entrega também, então, tipo, para mim, testar o Kuchevitz é uma coisa que pode ser um futuro próximo do Palmeiras, talvez o Kuchevitz ganhar uma vaga de titular. Não é uma coisa que a gente estaria surpreso. Agora, o Luiz Adriano pra gente virou a mesma coisa. Pra gente já deu, já. A gente tá vendo que o cara não tá numa temporada boa. Entendeu? Então, assim, a indignação não é fazer teste. É fazer teste que a gente sabe que não funciona. Né? É a mesma coisa que ele colocar lá o Gustavo Scarpa de ponta esquerda. O Gustavo Scarpa ele não funciona se ele não estiver centralizado. Né? Quando ele estava centralizado lá, que nem o Danilo citou, que a gente estava numa fase boa, de 10 vitórias aí, o Gustavo Scarpa estava jogando muito, estava fazendo assistência e gol todo jogo. Né? E aí, sim. E foi a mesma coisa com o Rafael Veiga também, se vocês olharem. Quando ele colocou o Rafael Veiga para a ponta esquerda, o Rafael Veiga nem aparecia no jogo. Quando ele voltou o Rafael Veiga para o centro, o Rafael Veiga começou a jogar e voltou a ser titular. Né? Então, é isso que eu falo. A minha preocupação não é fazer teste. É fazer teste que ele já fez e viu que dá errado. Só complementando, eu acho que o teste aconteceu, o que eu falei, mas eu acho que o Palmeiras vai jogar sim com o time titular durante as outras rodadas, sim. Não está abdicando do campeonato. Hoje foi um teste porque cabia naquele momento, porque era o Juventude, não era nenhum time forte,
mas eu acho que o Palmeiras vai sim usar o time titular, até porque tem 2 meses ainda, né? Uhum. Então ele precisa usar o elenco principal para ver se vence o campeonato. E o próximo jogo é contra o América, não é isso? Isso, fora. Eu imagino que contra o América vai ser time titular já. Então, mas aí ele não poderia ter feito deixado para fazer o teste no América, então? Porque assim, você perder ponto em casa é muito mais prejudicial do que você perder ponto fora. Não, tá certo. É muito mais prejudicial você perder um jogo em casa do que você perder um jogo fora. Ou empatar um jogo fora, né? Agora esses pontos que perder em casa tem que ganhar fora, né? Então, e assim, ganhar do América fora não vai recuperar esses pontos. Eu acho que tem que ganhar de time grande fora, né? Você pegar como pegou o Internacional e venceu por 2-1, você pegar um time grande e vencer fora. Eu acho que é isso que precisa para você conseguir recuperar esses pontos, né, que perdeu em casa. E essa questão é fato, né? Eu acho que perder ponto em casa é o pior, porque um time que quer ser campeão não perde ponto em casa. Um time que quer ser campeão ganha os jogos em casa, que é o que vale. E agora que vai voltar a torcida, a gente vai ver, né, como é que esse time vai sair em casa, né? Porque vai ter a pressão da torcida, talvez vai ter uma motivação a mais, talvez vai ter uma pressão a mais, né? Eu acho que esse ponto que vocês falaram aí sobre perder ponto em casa, eu acho que, para mim, eu vejo como irrelevante. Se você conseguir recuperar fora de casa, se você conseguir vencer os adversários fortes fora de casa, eu acho que você consegue, porque é um campeonato muito longo, né? Você está falando aí de 38 rodadas, lógico que metade já foram, mas você fala de 38 rodadas e você vai ter o tropeço dos adversários também, que vão perder dentro e fora de casa. Então, no fim das contas, se você for fazendo o cálculo, a pontuação do Palmeiras, por exemplo, não é tão ruim. É que o Atlético Mineiro está fazendo um campeonato fora do comum e o Flamengo tem 2 jogos a menos. Então, isso aí que está fazendo a diferença hoje. E também o elenco deles é outro, né? Não é igual o nosso, que está passando por esses problemas todos. Esse lado eu até entendo, mas é aquela coisa que o Danilo falou, a gente não pode se basear no e se. E se o adversário perder ponto em casa, e se o adversário ganhar ponto fora de casa. A gente tem que se basear no que a gente está jogando agora. Então, mas assim, o ponto é que não é e se. Não é e se. Ele vai perder, porque nem todo mundo é invicto, não tá né? Perdendo, todo mundo vai perder. Assim como o Palmeiras vai perder. Tá ganhando todo jogo. Palmeiras então, mas o perde em casa, ganha fora. Jogo. Então, mas aí você está falando de um ponto fora da curva, eu estou falando no geral. Você acha que todo mundo vai ganhar em casa e perder fora? Não vai. O Atlético e o Flamengo tá ganhando todo jogo. Esse que é o problema. O problema não é o Palmeiras perder. O problema é que o Atlético e o Flamengo tá ganhando todo jogo. Então, mas olha o elenco deles e olha o nosso. Esse é o ponto. Então, mas aí se você tá precisando ganhar ponto, você vai usar seu time reserva para se você tá precisando ganhar ponto? Mas aí que entra. Mas aí entra aquilo. Tá parecendo até aquela discussão lá de colégio, não, né? Tá virando casos de família o bagulho. Tá virando debate do jogo. O meu ponto é só o seguinte, porque não é garantido também que se você jogar o time titular, com o time titular ia vencer. Até porque se vocês viram que o Palmeiras entrou com vários titulares no segundo tempo e não reverteu o placar. Não, então, mas é aquilo que eu falo, entendeu? Porque assim, uma coisa que eu pego que o Danilo falou que é muito legal isso aí. A gente não pode basear no si. Então, se o seu adversário que estão disputando o título, que é Flamengo e Atlético, tá ganhando todos os jogos dentro e fora de casa, pelo menos com times mais fracos, você tem que ter a obrigação de ganhar, independente se seja seu time titular ou reserva. Porque a hora que você pegar esses times, a gente sabe que vai ser mais difícil de ganhar. E porque a gente não ganhou, a gente pode puxar o histórico aí do Palmeiras no Brasileirão, o Palmeiras não ganhou de nenhum time do G6 até o momento. Posso te dar um exemplo? Assim, claro, a gente tá aqui para Ano passado, não vou falar todo mundo, mas boa parte já dava o São Paulo como campeão. Inclusive, eu já cheguei a falar que o São Paulo ia ser campeão brasileiro, porque eu falei, de que maneira que esses caras vão perder? Com essa vantagem toda que eles estão ali, eles vão perder como? Perderam. Então, eu acho você acha que o Flamengo não pode perder em algum momento disputando Copa do Brasil, Libertadores, o Atlético Mineiro disputando Copa do Brasil? Mas
só dando um adendo, eu acho que é interessante a gente entrar nesse assunto que o Tafarel entrou. O Corinthians, em 2017, começou o primeiro turno fantástico, e aí no segundo turno quase perdeu o título. O São Paulo perdeu o título no ano passado, né? Eu acho que depende muito do time que a gente está falando. Se você for colocar o Corinthians daquele ano, de 2017, o desempenho do time não era bom e o time ganhava. Então, uma hora ou outra ia decair. Do São Paulo, eu também não via um time com um desempenho muito bom, né? E aí acabou pecando nas últimas rodadas e perdeu o título. E no Flamengo ou no Atlético Mineiro, eu não consigo ver isso. Os dois times têm um bom desempenho. Então, eu acho muito difícil que decaia o desempenho do time. Eu acho muito difícil que os dois times percam esse desempenho que tem, até por conta do elenco que eles têm, sabe? Então, eu acho que dá para entrar nessa questão, né? O São Paulo perdeu o título, então. O Corinthians quase perdeu, mas eu não consigo ver Atlético e Flamengo caindo de desempenho. Mesmo os dois times, tipo... mesmo o Flamengo tendo outras competições, o Atlético também, sabe? O Atlético passou apurado ontem. Por pouco ele não perde o jogo lá. Numa bobeira, os caras conseguiram fazer um gol, mas passou muito apurado. Só complementando o que você falou, o Atlético, a questão que acho que vai definir isso aí é a disputa de Copa do Brasil e da Libertadores. Porque pode acontecer, sim, a questão de você... E tem a seleção brasileira, que vocês estavam esquecendo, que o Flamengo pode usar um time reserva. Então, tem todos esses aspectos que podem facilitar. A questão que eu falo é a seguinte, o Palmeiras ele tem um elenco inferior aos dois. Então, a partir do momento que você reconhece que o Palmeiras tem um elenco inferior aos dois, ele corre mais riscos de acabar falhando no meio do caminho e perder alguns jogos que, por exemplo, o Flamengo e o Atlético não perderia. Ele está fazendo um campeonato da maneira como ele consegue com o elenco que ele tem. E está indo bem no campeonato. Agora você pega o Flamengo e o Atlético, eles estão fazendo um ponto fora da curva. Isso pode mudar ao longo do tempo? Pode. Se vai acontecer, aí já é outra história, a gente não sabe. Mas tem essas questões que podem mudar, que é o que eu falei. Seleção brasileira, convocações. E também isso aí pode afetar o Palmeiras, inclusive, porque, por exemplo, agora o Piquerez já está indo para lá. Aí você tem o Atlético Mineiro também sofre com isso. Aí você tem também a Libertadores, que o Flamengo ainda disputa, e o Atlético Mineiro disputa a Copa do Brasil ainda também, junto com o Flamengo também. Mas é aquela coisa, Tafarel, você está falando que o Atlético e o Flamengo estão fazendo um ponto fora da curva. Eu não vejo o Flamengo fazendo um ponto fora da curva. 2018, 2019, os caras jogou pra caramba. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Foi 2019 que eles ganharam? Foi 2019. Ganharam o Brasileiro, ganharam, acho que a Libertadores. 2020, ganharam o Brasileiro. Em 2021 estão quase ganhando o Brasileiro de novo. Pela qualidade do seu elenco. Então, exatamente. Mas por que o elenco do Flamengo, tanto reserva quanto o titular, consegue jogar tão bem e o Palmeiras precisa estar com o titular para tentar ganhar desses times? Essa é a minha questão. Porque o Palmeiras vai jogar com o time titular contra o Flamengo e tomou um sacode do time reserva foi isso? Tomou um sacode do time reserva do Flamengo. Então, assim, a que ponto que o Palmeiras precisa chegar? Será que o Palmeiras precisa jogar todo o jogo com o titular para conseguir ganhar o campeonato? É por isso que eu te falei que hoje... Por isso que eu te falei que hoje caberia jogar com o time reserva contra o Juventude, porque eu imaginava que jogaria mais. Porque vai jogar com titular com Juventude, porque eu vou perder pro Juventude com o meu time reserva. Aí é estranho, né? Não, mas assim, é o que eu falo. Eu prefiro muito mais ganhar do Juventude com o meu time titular do que perder pro Flamengo com o meu time titular. Então, assim, se eu já sei que vai ser difícil ganhar do Flamengo, pelo menos eu tenho que garantir os times fáceis. Então, assim, se eu tô pegando um Juventude, uma Chapecoense, se eu tô pegando um Atlético Goianiense, e eu sei que no próximo jogo eu vou pegar um Atlético e um Flamengo, eu tenho que me garantir contra esses outros times. Eu não posso me falar assim, vamos jogar tranquilo hoje, vamos jogar relaxado aí, porque é a Chapecoense. Entendeu? Porque assim, se o Palmeiras vai lá, aí a gente fala assim, é justamente por isso que eu tô falando. A gente tá analisando isso hoje, porque assim, tem muita gente hoje que tá falando, mas tranquilo, empatou em casa com a Juventude, era teste, mas eu quero ver se perder a Libertadores, você tá falando a mesma coisa agora. Se esses pontos que tá perdendo agora não é importante.
É isso que eu tô falando, porque a partir do momento que a gente tá num título disputando ainda, que é uma final de Libertadores, nosso ego tá lá em cima. Nosso ego tá aquele ego inflado de torcedor. Porque a gente tá numa final de Libertadores. Mas aí entra o sim que você falou, né? Se perder. O problema é que a gente tem que viver o agora, e o agora é esse, porque você vai entrar, você acabou de sair de um jogo com essa intensidade que o Palmeiras jogou, e aí ele vai para esse de novo, com a mesma intensidade, achando que você não tem um elenco reserva para vencer o Juventude, entendeu? Esse que é o meu ponto. Não estou falando que não deveria usar o titular, eu acho que o Palmeiras deveria usar o titular se ele achasse que deveria, mas talvez não era o momento, não precisava. O problema que tá pegando agora é que o resultado não veio. Se o Palmeiras tivesse ganhado de 1-0, ninguém ia estar falando que foi um problema ter usado reserva. É a mesma coisa que você acabou de falar. Se perder a Libertadores, e eu falo, se ganhasse esse jogo, ia dar na mesma, ninguém ia falar nada. Entendeu? E não é garantia também que se o Palmeiras usasse o time titular, que ele ia vencer o Juventude. Entendeu? Então, mas aí que tá a questão, porque a gente pega o Palmeiras já tá difícil ganhar com o time titular, porque a gente viu que jogou contra o reserva do Flamengo e não jogou bem, tomou 3-1, jogou contra o Atlético com o time titular e tomou 2-0, por mais que teve aquela expulsão polêmica do Patrick de Paula. Então, assim, se contra os times que são fortes, né, e a gente tá perdendo, com os times fracos a gente tem que garantir. Então, assim, eu juro pra você, eu prefiro que o Palmeiras, porque assim, se a gente pegar hoje no Brasileiro, quantos times fortes a gente tem? Talvez uns 5, 6 ali a gente pode contar. Né? Então, assim, desses 6, a gente tem 20 para disputar. Ou seja, tirando o Palmeiras, contando o Palmeiras 7, né, outros 13 são times de médio a fraco. Né? Então, assim, é contra esses times que a gente tem que garantir os 3 pontos. Porque a gente sabe que o empate com o Atlético Mineiro é um resultado bom. O empate com o Flamengo é um resultado bom. Independente do time que estiver jogando. Eu não acho um resultado bom. Porque um time que quer ser campeão ele tem que ganhar de todos os times, né? Independente da qualidade do outro. Eu acho que você tem que principalmente ganhar desses times. Eu queria colocar uma questão aqui, porque assim, o Palmeiras, se o Atlético, vamos colocar que o Atlético Mineiro perdesse um jogo, o Palmeiras vai entrar tendo que ganhar para diminuir essa vantagem, não é? E é importante ganhar. E se o Atlético Mineiro vence, é muito mais importante o Palmeiras ganhar. Né? Por exemplo, hoje está 10 pontos de diferença. Então, você tem aí um pouco mais de... Você tem quantas rodadas? 16 rodadas. Dá para tirar essa pontuação. Só que é essa questão, né? Se o Atlético ganha e você não ganha, a vantagem vai aumentando. E ainda tem a questão do Flamengo também, que tem 2 jogos de diferença, tem 2 jogos a menos, né? Que pode aí também ultrapassar o Palmeiras. Então, eu acho que você tem que ganhar todos os jogos que for aparecer. É difícil ganhar, mas se o seu concorrente direto vence, a importância do seu resultado é ainda maior, sabe? Você tem que ganhar, você é obrigado a ganhar, ainda mais jogando em casa. Só um complemento no que o Vinícius falou agora há pouco, que a gente falou de tropeçar, né? O Flamengo ele não tropeçou na rodada passada contra o América Mineiro? Por que eu não posso acreditar que eles vão tropeçar? Mas então, o líder é o Atlético agora, né? Então, mas se o Flamengo, que hoje para mim ainda é o melhor elenco do Brasil e da América, ele está tropeçando com seus reservas, por que eu não posso acreditar que o Atlético Mineiro em algum momento vai tropeçar? Ontem já, por muito pouco, não tropeçou. Conseguiu um gol no finalzinho. Esse é o problema. Então, mas aí... Ele não está tropeçando. É que o meu ponto é o seguinte, a partir do momento em que se o Atlético não tropeçar, aí já não é culpa minha, né? Já não é culpa do Palmeiras, é culpa do próprio Atlético que está fazendo um trabalho muito bem feito, o Atlético e o Flamengo. Você tem que se preocupar com o que você pode fazer. Então se o teu adversário já ampliou... Não sei, porque se o Atlético está vencendo, se acontecer, por exemplo, isso que o Danilo falou, o Atlético perdeu o jogo e o Palmeiras não ganhar o dele, ele é culpado. Mas a partir do momento que você hoje, o Atlético ganhou o jogo dele. E o Palmeiras não.
Então, Mas era quem que é garantia? culpado? Então, mas você tem uma garantia que o Palmeiras ganharia com o time reserva? Ou com o titular? Eu não tenho. Então, mas você tem uma garantia que o Atlético ia perder com o time reserva? Não tem também, então, então a gente vai ficar naquela incógnita, então. Porque se o Atlético não perde, beleza, aí faz sentido. Mas quando o Atlético ganha, pelo menos a obrigação do Palmeiras é ganhar, pelo menos para não deixar disparar, né? Aí a gente pega lá, ó, só vou passar alguns dados aqui para vocês. Acho que o Palmeiras, ele já, dos seis clubes que estão no G6 do brasileiro, o Palmeiras não ganhou de nenhum. Ó, vou falar aqui, ó, não ganhou do Corinthians até o momento no brasileiro, do Bragantino, do Fortaleza, do Flamengo e do Atlético. Esses 6 clubes que o Palmeiras jogou primeiro e o segundo turno até o momento, não ganhou de nenhum, né? Aí do G6 para baixo, o Palmeiras ganhou de quase todos. Ali ganhou ou empatou, né? Da maioria ali, pelo menos. Então, assim, é o que eu falo, o Palmeiras tem que aproveitar, já que a gente está vendo que com esses times que estão bem organizados ou por alguma coisa estão jogando um pouco melhor que o Palmeiras, não está dando certo vencer, né? Mesmo com o time titular, pelo menos contra esses times que são inferiores, a gente tem que garantir a vitória. Porque assim, se você pega agora um Juventude, aí você joga, você empata. Seu próximo jogo é contra o Atlético, por exemplo. Não é o caso agora, mas vamos supor que nosso próximo jogo fosse contra o Atlético. Aí a gente vai lá e perde. Já são 13 pontos de diferença. Então, assim, é isso que eu falo. O Palmeiras, ele tem que aproveitar. Se o Atlético perder e o Palmeiras ganhar, ótimo. Se o Atlético ganhar, o Palmeiras tem que a obrigação de, pelo menos, ganhar um jogo dentro de casa contra o Juventude. Para não deixar o resultado ficar pior. Agora não depende só dele, né? Tem essa questão também. Então, acho que. Mas é isso, né? Se o Atlético ganhou, o Palmeiras tem a obrigação, ainda mais jogando em casa, de ganhar também. Só que hoje a gente não consegue mais depender só do Palmeiras, né? Então a gente tem que jogar, ganhar os jogos e torcer para o Atlético e o Flamengo não vencerem. Né? É esse o mais difícil. Quando você está em primeiro, a pressão é grande, só que depende só de você. É como tinha acontecido. O Palmeiras chegou a ficar, né? Que eu citei 10, acho que foi 10 ou até mais jogos com vitórias, e aí acabou decaindo, né? Até por causa do elenco, mas Atlético Mineiro e Flamengo talvez percam um jogo, talvez não tropecem em algum jogo, só que fica muitos jogos sem tropeçar, igual o Palmeiras fica muitos jogos tropeçando, igual o Palmeiras ficou, não dá, né? Não dá. É que eu vou falar assim, o meu posicionamento, eu acho que o Palmeiras já não tem mesmo chance de ganhar, e não é nem Sim. por causa por outro motivo, mas é pela qualidade dos seus adversários. O trabalho que eles têm feito aí é o que o Palmeiras fez há alguns anos. Você sabia que ia ser campeão de qualquer jeito. Só que com o elenco que o Flamengo e o Atlético têm, a campanha que eles estão fazendo, dificilmente vão perder, né? Então, por isso que eu não. Acho que até por isso eu não boto uma pressão tão grande. Claro que você deveria estar jogando melhor, deveria estar jogando mais, deveria estar ganhando esses jogos como Juventude, mas a partir do momento que você vê que o adversário ele é muito superior, o Palmeiras pode ganhar até o fim do campeonato, que provavelmente não vai ser campeão. A realidade é essa, a realidade está se impondo, né? Infelizmente. Acho que o que vai restar para nós é ganhar a Libertadores ou pelo menos conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. É o que vai restar para o Palmeiras no fim das contas, porque a Copa do Brasil já foi. O brasileiro praticamente já foi também. Então o que vai restar para nós? Cara, é muito duro a gente falar isso, né? Que o brasileiro também já foi, a gente está em segundo ou terceiro colocado, né? É complicado. Mas. Que é difícil. Não, por isso que eu tô falando que é difícil a gente querer botar uma responsabilidade dos jogadores, que eles vão ter que jogar muito mais, porque eu acredito que mesmo que o Palmeiras faça uma campanha, pegar o América e depois ganhar do América e ganhar de todos os outros, ainda ele vai depender dos tropeços. Então, acho que a campanha do Palmeiras é fazer o melhor que ele puder fazer e torcer, né, para que aconteça alguma coisa nesse caminho para que ele consiga ganhar, porque tá difícil. Então, mas aí que tá o problema. Como que um time que no ano passado me ganha tudo, né, esse ano consegue ser pior do que anos anteriores, e a gente não tô só falando de ano que não ganha título.
né? Porque assim, às vezes a gente vê o Palmeiras pelo menos disputando. Só que eu não vi o Palmeiras disputar uma Copa do Brasil, porque a gente foi eliminado, sei lá, acho que não tava. Acho que não era nem quartas de final. Então acho que para mim. Era oitavas. Era oitavas, né? Então, para mim, assim, já começou errado aí. Aí os outros 3 títulos que disputou no decorrer do ano, por mais que não sejam títulos, assim, oficiais de campeonato, né? A Supercopa e a Recopa, né? Não são títulos, tipo, de sequência, assim, é um jogo só, né? Então, assim, por mais que sejam títulos de um jogo só, são títulos que já ia dar pelo menos um acréscimo na temporada, né? Se a gente tivesse pelo menos ganhado um, coisa que não aconteceu. Aí a gente vai para um Paulista, né? E pega um São Paulo que não estava jogando tão bem assim, e na minha opinião foi massacrado taticamente, não jogou bem o primeiro jogo e tomou um sacode no segundo, né? E aí a gente vai para um brasileiro, que a gente está em segundo lugar, e a gente que é torcedor já está falando que acabou o campeonato. Então, assim, a que ponto, o que o Palmeiras vai ter que fazer se o Palmeiras não ganhar a Libertadores? Vai ser se contentar com uma vaga na Libertadores do brasileiro? Então, assim, alguma coisa tá errada, porque para um time se contentar. Mas é aí que tá. Se contentar com uma vaga na Libertadores, tem alguma coisa errada. Mas é aí que tá o que eu venho falando há muito tempo. Esse elenco do Palmeiras não era isso tudo. Há muito tempo eu venho falando que precisava fazer mudanças. E eu não estou falando só da época do Abel, eu já estou falando desde 2018. Você tem muitos jogadores que estão aí há muito tempo. Pô, o Davidson chegou no Palmeiras em 2018. Ele é reforço agora? Ninguém sabia a qualidade dele. O Matheus Fernandes, que retornou agora. Quem mais aí? O Zé Rafael chegou em 2019? Acho que foi 19. Respeita o Matheus Fernandes, que ele jogou no Barcelona, hein? Jogou? Respeita o Matheus Fernandes. E o Kusevich no Real Madrid Castilha, né? É isso aí, então. Respeita. Então, você vê, por isso que eu tô falando, eu acho que você precisa ter uma oxigenação do elenco, você precisa trazer reforços de ano a ano. O que eu falei agora há pouco. Eu falei agora há pouco. 2016 o Palmeiras foi campeão. Você lembra? 2015 o Palmeiras fez uma reformulação completa do elenco. 2016 se reforçou, porque o elenco de 2015 era bom, mas não era isso tudo. 2016 se reforçou, ganhou o Brasileiro. 2017 começou a acomodação, ficou em segundo lugar, disparado, né? Ainda quase foi campeão até perder aquele jogo para o Corinthians, acho que perdeu, né? 3-2, se eu não me engano, ou foi 3-3, não lembro. 3-2. Isso. Aí, depois, em 2018, foi campeão. Isso porque 2018 estava fazendo um campeonato ruim com o Roger Machado, que ficava só na posse de bola e não ia para lugar nenhum. Não conseguia. É o mesmo problema que eu vejo no Palmeiras hoje. É um time que, quando precisa ter a posse de bola, tenta fazer a criação de jogada. Ele consegue criar, mas não consegue finalizar. Aí você pega 2018, ele foi campeão ainda com o Filipão, quando ele começou a usar o sistema dele de sempre de velocidade, contra-ataque, essas coisas que todo mundo gosta de abominar. 2019, perdeu de novo, com aquela mesma acomodação que você viu em 2017. E agora 2020 foi campeão. E aí 2021 voltou à acomodação de sempre. Por quê? É o mesmo elenco. Não teve mudança. Então, como que você vai querer cobrar se você está vendo que a cada ano posterior ao título, o time cai de produção? É alguma coisa que precisa ser repensada. Então, mas é que tá. Porque em 2000, a gente sempre reclamava do Palmeiras que ele contratava muito e não dava resultado. Aí, ano passado, decidiram não contratar, decidiram trazer da base e deu certo. E aí esse ano resolveram não contratar de novo. Será que se contratasse um monte de gente ia dar certo? Vai para o 0 a 80, como que é do 8 a 80, né? O Palmeiras precisa chegar no meio termo. Claro que precisa de reforço. O próprio Abel falou no começo do ano, né? Você precisa contratar 3 ou 4 jogadores, você precisa trazer. Como que você vai manter uma temporada sem reforços? E aí você vê teus adversários todos se reforçando aí você vê o porquê que nós estamos nessa situação hoje. Então, por isso que eu falei, você tem que pensar em fazer o seu melhor. Agora, achar que o Palmeiras, mesmo que ele ganhar todos os jogos aqui para frente, dificilmente vai ser campeão. E aí já não é demérito do Palmeiras, se ele fizer isso aí, né? Porque se o Palmeiras, digamos que ele consiga ganhar, emendar uma quantidade de vitórias e ganhe todos os outros,
e perder o campeonato, eu vou criticar ainda o Palmeiras? Não dá. Porque Mas aí o adversário que foi superior. Não tá ganhando do Juventude, vai ganhar do resto dos times. Como que não vai acreditar nisso? Tá como fazendo show de stand-up, torcedor. não é possível. Não é possível. Você tá me falando que, e se ganhar mais? Não tá ganhando do Juventude em casa, vai ganhar de quem? Só se for da Chapecoense, só se os próximos 18 jogos for com a Chapecoense. Aí não ganha tudo, né? Que aí vai ser Palmeiras e Chapecoense o resto do campeonato. Aí não ganha todos os jogos. Aí é tranquilo. Esse negócio do C aí, ó, o Sport venceu o Grêmio. Então, você viu? Isso que o Sport é uma das piores defesas do campeonato. Né? O Grêmio, né? Aquelas coisas também, né? Não tá... também a gente tá falando de sempre meia dúzia também, né? É outra também. Acho que o Grêmio tá pior que o Sport, né? Por isso que eu falei que o São Paulo não cai, porque até o Grêmio tá pior, né? Não, eu acho que o São Paulo não cai, não. Eu acho difícil. Eu acho que, a Chapecoense pra mim já é quase certo, o Sport também. Ali eu acho que vai ficar entre. Chapecoense Grêmio, já Bahia... é certa, né? Já é certo. Tô falando que já é certo. Sport e Chapecoense eu acho que já é quase certo. Pode até fugir, mas acho difícil. Aí entre Bahia, Grêmio, Santos, Juventude e América, eu não sei não. Pode ser qualquer um aí. O Palmeiras pegou o América, né, na próxima, né? Então vai que o Palmeiras ajuda o América também, né? Palmeiras acho que é o time do Robin Hood, mano. Ele tira os ricos pra dar pros pobres. Mas vocês podem reparar que o Palmeiras ele sofre mais com esses mesmo. Tanto é que na Copa do Brasil a gente foi eliminado pelo CRB. Sim. Se fosse o Atlético Mineiro, a gente tinha batido, eu garanto para vocês. É outro nível de jogo. Que o Palmeiras, eu estava até olhando aqui as estatísticas. O Palmeiras teve 73% de posse de bola. Aí, a posse de bola que todo mundo gosta, que eu falo sempre. Então não adianta você ter posse de bola se você não sabe o que fazer com a bola. E o time do Palmeiras, se você pegar de 2015 para cá, 2015, eu não estou falando de um número muito grande, você pega de 2015 para cá. Você pode ver que todas as vezes que o Palmeiras tentou usar, ter posse de bola, jogar para frente, como muita gente fala, aconteceu esse problema. Acho que o Tafarel caiu. O Tafarel deu uma caidinha aí, né? Não sei o que aconteceu, assim, você deve ter acabado a luz. Não vamos conseguir entender a finalização do comentário dele, né? O raciocínio dele. Mas assim, bom, como tá sendo gravado, qualquer coisa a gente corta depois. Sim. Mas, eu acho que assim, o Palmeiras, ele tem um problema que é assim, exatamente isso, ele ganha dos times fortes, né, para perder para os pequenos, né? Só que tá tendo um certo problema, porque o Palmeiras não tá ganhando dos grandes, tá empatando ou perdendo dos pequenos. Aí que tá o problema, porque é que nem eu falei, o torcedor falou assim, não, mas a gente tem que apoiar, tá numa final de... Caiu provavelmente Tafarel. Aí o torcedor, tipo assim, eu vi muita gente falando assim, não, a gente tem que apoiar, tá numa final de Libertadores, né? O Abel tá fazendo teste para ver quem que serve no elenco, quem que não serve. Só que aí eu falo, justamente eu vou ter que entrar uma coisa que eu não gosto, que é o e se, né? Porque assim, e se a gente perder a Libertadores? Será que vamos supor que a final da Libertadores fosse ontem, né? E aí 2 dias depois a gente jogasse com o Juventude e empatasse. Será que esses mesmos torcedores falam assim, não, perder ponto em casa, tava fazendo um teste, tá tranquilo? Se a gente eventualmente perder uma Libertadores? Por isso que eu tô falando, por isso que é muita coisa mas vamos apoiar porque tá na final da Libertadores. E se não tivesse? Aí já tá criticando pelo empate. Né? E eu acho que... Então, tipo, falei, manda bala. Não, eu acho que, tipo, é questão do técnico também, né? Por exemplo, se o Palmeiras perde para o Atlético Mineiro, não era mais o Abel agora, né? Acho que o Abel já teria caído. Eu fico com essa dúvida. Acho difícil ele cair antes da final, mas com essa dúvida, né? E se o time não melhorar até lá, né? Tem 2 meses aí, se o time não melhorar, vai ser muito difícil. A gente vai ter pressão para todos os lados para o Abel,
né? Hoje eu não coloco muito o resultado na conta dele, mas ele é o técnico, então um pouco da responsabilidade é sim dele. E se o time não continuar tendo um bom desempenho no brasileiro, não sei quantas rodadas tem até a final, não sei se o Abel fica. Não sei se você acha isso, mas assim, eu acho que fica, porque o Abel é o técnico que levou o Palmeiras até a final, então acho muito difícil o Palmeiras demitir ele antes da final e trazer um técnico que vai ser totalmente diferente. Mas fica essa questão, né, essas críticas direto do Abel, porque temos aí quase dois meses para a final e o time não vem jogando bem. Infelizmente, o time vem perdendo pontos que não deveriam perder. Então, tipo assim, a gente tem que pegar de exemplo, porque assim, o Palmeiras, ele tem uma final de Libertadores só em novembro, né? Aí o Tafarel falou, mas o time jogou bem o jogo contra o Atlético, e aí tem que descarregar aquela energia, né? Aquela pressão que estava sentindo. Só que, por que a pressão na Libertadores tem que ser diferente de um time que tá brigando pelo brasileiro, né? Porque assim, se você tá brigando pelo brasileiro, é título do mesmo jeito. Então, assim, porque assim, ó, como torcedor hoje, você acha que seria mais fácil a gente ganhar um brasileiro ou ganhar da Flamengo? Hoje, jogando o que tá jogando hoje. Do Flamengo. Tá voltando. Então, hoje seria do Flamengo. Só que assim, a longo prazo, se a gente pensar que o Palmeiras continue com esse jogo que ele tá fazendo aí, de perder para time de baixo da tabela, será que eles vão chegar com toda essa confiança que eles estavam vencendo do Atlético? Porque já vai ser 2 meses depois. Né? Você fazer um jogo na terça-feira e na outra terça-feira jogar de novo, por mais que você ganhe ou perca, você vai estar confiante ainda. Só que agora são 2 meses de jogos. Aí vamos supor que o Palmeiras começa a decair. Começa a perder para América, começa a perder para Juventude, para Atlético Goianiense, para Cuiabá. Né? Como é que vai estar a cabeça do time lá em novembro? Né? Então, assim, esse é o ponto, né? Porque que, tipo assim, se fosse uma coisa que a gente tivesse uma decisão uma seguida atrás da outra, e que o Abel reclamou muito disso, né, dessa questão de ter jogos um em cima do outro, não tá mais acontecendo isso. Então não vejo o motivo dele não estar colocando o time titular para jogar hoje. Né? Então, assim, eu acho que o Palmeiras, ele sofre muito com isso, né? Porque o Palmeiras, se ele tira um jogador, ele mata o resto do time. Né? Então, por exemplo, assim, eu não vejo hoje o Patrick de Paulo, por exemplo, como titular no lugar, por exemplo, do Felipe Melo. Se você perguntar para mim quem que eu prefiro hoje no meu campo, eu vou te falar que eu prefiro o Felipe Melo. E não só pelo que ele joga, mas o Felipe Melo é quase a mesma essência do Gustavo Gomes. Ele passa uma liderança em campo. Ele tem essa essência de tipo ele controla o meio campo, né? Ele tem aquela essência de falar, pô, eu sou o capitão desse time, eu tenho que coordenar meu time. Né? E aí a gente não pode falar essa mesma coisa do Zé Rafael ou do Patrick de Paula. E é isso que me preocupa, né? E muito também na questão da confiança, né? É muito pouco jogadores que a gente pode citar, são poucos jogadores que a gente pode citar que transmite uma confiança dentro de campo, né? Por exemplo, se no jogo contra o Atlético Mineiro, o Bel foi lá e colocou o Felipe Melo. Na minha percepção, o time vai estar bem, não vou perder a confiança. Agora, se você joga com um time com jogadores, por exemplo, igual você citou o Luiz Adriano, que não te dá uma confiança hoje, a Luan também não dá aquela confiança, Piquerez também não. Tem muito essa questão, né? Falta a confiança da torcida para com os jogadores do Palmeiras. Né? Hoje a gente cita, acho que no máximo 5 jogadores que transmitem confiança. Os outros não consigo. Acho que eu consigo transmitir confiança. Dudu, né, na minha opinião. O Gustavo Gomes, o Felipe Melo, o Everton, talvez o Rafael Veiga. Não sei se eu consigo falar outro. Tafarel voltou aí. Deu queda de energia de novo. Aí eu falo, se a gente continuar perdendo empatando com o Juventude, perdendo para esses times, como que vai estar a cabeça do time lá em novembro? É por isso que eu acho sem confiança nenhuma. Por isso que eu acho que, por exemplo, o que aconteceu hoje foi esporádico, esse negócio de usar o time da forma como foi usado hoje. Você usa no jogo contra o Juventude um elenco reserva porque jogou na terça. Mas aí no decorrer do campeonato, eu acredito que volta a usar o time titular, até porque o Palmeiras precisa
além de conquistar esses pontos, ele precisa descobrir, por exemplo, quem vai ser o substituto do Gabriel Menino, do Marcos Rocha. Será que vai ser o Gabriel Menino? Se não for o Gabriel Menino, quem que pode entrar no lugar dele? Eu vi, por exemplo, gente falando que poderia testar o Matheus Fernandes na lateral. Nossa. Falar nisso, o que vocês acham dessa ideia aí? Acho, nem a pau. Não, pra mim assim, primeiro que a gente já vai sofrer com o Gabriel Menino na lateral. Outra que eu ouvi falar é Luan na lateral direita, porque compromete menos do que na zaga. Aí você pega um Bruno Henrique, pronto. Ele já não foi testado nessa função contra o Flamengo em 2019? É bom até dar uma pesquisada. Eu acho que o Luan jogou contra o Flamengo em 2019 como lateral direito com o Filipão. E passou sabe qual que é o problema? Uma vergonha grande. Sabe qual que é o problema? O Palmeiras, o lateral titular do Palmeiras, o Marcos Rocha, ele sofreu para conseguir ganhar a disputa do Michael. Quem que a gente vai colocar no lugar para ganhar do Bruno Henrique? Não tem. Então. Lembrando que o Gabriel Menino também, ele passou a mesma vergonha com o Roger Guedes, né? Uhum. Igualzinho, você não tira nem põe. Então, aí que tá o problema. Palmeiras foi lá, contratou o Piquerez, beleza. Trouxe Jorge, beleza. E enfiou o resto do dinheiro aonde? Foi pra fazer a sala de troféu? Caramba. Contrata jogador, mano. Vai fazer sala de troféu lá no inferno, mano. Ô, tio, vai ficar gastando dinheiro com sala de troféu? Contrata jogador, mano. Aí você vem me falar assim, ó, quem que vai jogar a final da Libertadores? Gabriel Menino. Eu falo, pronto. Coloca eu lá que eu também faço a mesma coisa que ele. O Gabriel Menino não marca ninguém. O Gabriel Menino ele marca o lateral do time, você já percebeu? Ele deixa o ponta passar e vai marcar o lateral. A coisa tá complicada aí pra nós. A gente não tem reserva pro Marcos Rocha e ele nem é tudo isso, né? Esse que é o problema. Achei o jogo que o Luan jogou de lateral direito. Achou? Foi com o Felipão mesmo, 2018. 2018. 1-1 na casa no Rio de Janeiro. Eu lembro desse jogo. Eu tava falando esses dias, porque eu vi um comentário de alguém falando do Luan de lateral, aí eu comentei até no YouTube, eu falei, acho que tem um jogo em 2019, mas eu errei o ano só. Mas eu lembro o Luan tomando uns dribles lá, passando vexame. Foi feio aquele jogo lá. Você vê que a memória é boa, né? Mas aí é que eu falta, porque assim, o Palmeiras ele sofre muito com isso, porque assim, o Palmeiras ele perde para os times, ele ganha dos times grandes, assim, né, que a gente fala de que estão apresentando um futebol bom, e normalmente ele perde para os times menores. Só que o problema é que o Palmeiras está perdendo para os grandes e está empatando ou perdendo com os menores. Né? Então, aí que tá o problema, porque se o Palmeiras tivesse, sei lá, que nem eu falei, que o Palmeiras não ganhou de nenhum time do G6 ainda, e tivesse ganhando dos outros, né, que são do G6 para baixo, ainda, beleza, ainda dava para relevar. Agora você vai jogar contra o time do G6, perde, e você vai jogar contra os times inferiores e empata, né? Com que confiança que você vai chegar em novembro falando que vai ganhar, que tem chance de ganhar do Flamengo? Né? Essa é a minha preocupação. Minha preocupação não é tá colocando só time reserva ou colocar o time titular. É porque quando coloca o time titular, perde. Quando coloca o time reserva empata ou perde também. Então, assim, com que confiança que a gente vai chegar para novembro para falar assim, a gente consegue ganhar do Flamengo? Porque, assim, por mais que o Abel tenha a tática dele, futebol também não é feito só de tática. É feito de momento, é feito de psicológico, é feito do próprio jogador, da habilidade individual do jogador. Né? Então, assim, querendo ou não, com o Atlético deu certo? Deu certo. O Abel usou uma tática que ele matou o futebol do Atlético. Poderia dar errado? Poderia, e se o Hulk tivesse feito aquele gol de pênalti? Né? Então, assim, é isso que eu tô falando. A gente tem que se basear no si, porque ainda não são eventos que não aconteceram ainda. Né? Então, assim, são coisas que a gente não pode prever o futuro, até porque acho que não tem nem como. Né? Pelo menos até onde eu sei, né? Então, eu assim, acho que a parte mental é o principal aí, que o Palmeiras precisa corrigir para esse jogo contra o Flamengo. Mais até do que qualquer tática. Porque então, você pega a parte... E essa parte mental que eu estou falando passa também pelo Campeonato Brasileiro, que você falou. Eu acho que os jogadores eles precisam recuperar a vontade de jogar o Campeonato Brasileiro. Então, não é só a parte me empata com o Juventude em casa. Perde para Cuiabá em casa. Né?
faz um jogo contra o Atlético, até que bom, os 2 jogos a gente pode considerar aí que foi um jogo bom. Né? Aí volta para um brasileiro e começa a jogar mal de novo. Né? E agora a gente só tem o brasileiro, porque não tem outro campeonato pra gente pegar como exemplo. Né? Então, assim, se não tá passando confiança no brasileiro, como é que a gente vai chegar com confiança em novembro falando assim, pô, a gente tem chance de ganhar do Flamengo? Porque se o jogo fosse na terça, por exemplo, nesse sábado agora, pelo jogo que eu vi contra o Atlético, eu falava, não, beleza, dá pra ganhar. Só que eu não sei em novembro se eu vou ter esse mesmo pensamento. Porque pelo menos no jogo de hoje o Cabal mostrou, e que, aliás, não o Cabal, né, que o time mostrou, é que o time não tem preparo nenhum, que o time é muito dependente de alguns jogadores. Então eu falo assim, vamos supor assim, que nem o Tafarel chegou a falar, né, vamos supor que ele coloca o time titular hoje e tivesse uma lesão. Né? E se no último jogo, antes do jogo contra o Flamengo, tiver uma lesão do Gustavo Gomes, por exemplo? Né? Se tiver uma lesão Já do Everton, bate na madeira. Já bate na madeira. Né? Então, é isso que eu tô falando, entendeu? O Palmeiras, por mais que ele não queira usar o time titular, talvez o momento de não usar o time titular é garantindo esses pontos agora, para talvez lá para, sei lá para o dia 15 de novembro, nos últimos 2 jogos antes do Flamengo, poupar. Né? Porque aí a gente já vai ter uma noção se vai dar para ser campeão ou não, porque já vai estar quase mais para o final do campeonato. E ali sim é o momento de poupar. Porque se der para ser campeão, aí é aquele momento que você tem que arriscar. Né? De colocar seu time titular, por mais que você tenha um jogo importante. Agora, se a gente vê que não dá mais, aí sim é o momento de poupar. Aí sim é o momento de falar, bom, beleza, não dá para ganhar mais o brasileiro, pelo menos eu vou poupar meu time, deixar ele descansado para jogar contra o Flamengo. Né? Agora você sai de um jogo na terça-feira, né? E aí seu concorrente ao título lá, vai lá na casa do... Foi no Mineirão ou foi no Beira-Rio o jogo de ontem? Foi no Mineirão. Mineirão? Aí seu time, seu concorrente ali vai lá na casa deles e ganha de um time muito forte que é o Internacional, que chegou a fazer até 4-0 no Flamengo. E você vai para sua casa fazer um jogo contra o Juventude. Se o adversário ganha e você não tá passando confiança esse time. Esse é o ponto. O Palmeiras vai precisar vencer esses jogos aí para buscar essa confiança. Sim. Principalmente ganhar dos times mais fortes. Internacional acho que é em casa, né? Então, em casa. Vai ter que bater o Internacional. Vai ter que bater. O É Flamengo já não dá mais, né? Não. Mas aí que tá a minha preocupação. Você não tá ganhando do Juventude em casa. Com que confiança que a gente vai chegar para ganhar do Internacional em casa? Nenhuma, 0. Para mim é 0. Então, assim, mas sabe o que? Essa é a minha preocupação. Mas aí que tá, o que eu falei agora há pouco, antes de cair a minha eletricidade aqui, energia. Antes de cair, o que eu estava falando? O Palmeiras, quando ele joga com a posse de bola, ele acaba sofrendo. E aí, quando você vai enfrentar o Internacional, você pode jogar de uma maneira diferente contra o Internacional. Contra o Atlético Mineiro, você pode jogar de uma maneira diferente. Contra o Flamengo, você pode jogar de uma maneira diferente. Contra quem mais? Corinthians, talvez, porque hoje o Corinthians está melhor. Contra o Bragantino, você vai jogar de uma maneira diferente. Agora, contra Chapecoense, contra Juventude, contra Sport, você vai ter que fazer da maneira que você está acostumado, uma maneira que você não está acostumado a jogar, que é propondo o jogo. E é aí que o Palmeiras se ferra, porque toda vez que ele precisa propor o jogo, que ele acaba se ferrando. Então, contra o Internacional, apesar de que o Internacional também está usando dessa estratégia, é meio complicado você falar que não dá para fazer. Se o Internacional for para cima, o Palmeiras tem a possibilidade de vencer sim em casa, jogando dessa maneira. Difícil a gente ver se eles vão fazer isso, né? Porque agora todo mundo já está vendo que o Palmeiras tem dificuldade em propor. Então, mas aí que é o problema, porque o Palmeiras, ele tá... Fala aí, qual que é, pra mim, assim, no brasileiro, qual que é o último jogo que você fala que o Palmeiras jogou bem? E aí é uma pergunta para os dois. Eu não lembro de ter o do último Vou jogo ter que puxar pela memória. Eu vou ter que olhar os jogos, né? Olha que ponto que a gente tá chegando. A gente não lembra qual que é o último jogo bom do brasileiro que o Palmeiras fez. Acho que nenhum, realmente. Acho que nenhum mesmo. Então, justamente isso que eu tô falando. Se fosse uma questão da gente falar assim, o Palmeiras não consegue jogar propondo o jogo. Mesmo quando ele joga contra times fortes, que ele não precisa propor jogo, ele não tá jogando bem. A gente perde pro Flamengo contra o time reserva, 3-1.
A gente perde para o Atlético Mineiro, por mais que teve aquela expulsão duvidosa do Patrick de Paula. A gente perde para um Fortaleza com um jogador a mais em casa, né? A gente perde para um Bragantino de 3-0. A gente perde para um Corinthians de 2-1. Então, assim, a questão não é só ganhar do time forte. Acho que foi o jogo contra o Bahia, né? Que o pessoal fala muito, mas eu mesmo não gostei, não, porque tomou muito gol ali. Tomou 2, né? Eu acho que eu colocaria contra o Atlético Goianiense. Eu acho que até antes, né? Ou depois. Foi em julho isso. Depois do Bahia. Não. Depois do Bahia. Foi depois. 3-0. E o Atlético Goianiense vinha jogando bem, na minha opinião. Então, acho que... E ganhou de 3-0 lá. Eu acho que foi um jogo bom. E teve outros jogos que o Palmeiras ganhou, né? Então, ele ganhou o Fluminense, ganhou contra o Atlético Paranaense, só que não foi jogos que foi bem, né? Não foi jogos brilhantes, né? Só que assim, aí a gente pega assim, o jogo que a gente achou que o Palmeiras jogou bem, olha a data que foi, 18 de julho, a gente tá em setembro, outubro, na verdade, 3 meses depois, né? Então, assim, se a gente tá um time que, sei lá, investe bilhões por temporada, né? Que nesse ano não investiu, né? E aí a gente fala que o último jogo bom do time foi há 3 meses, no Campeonato Brasileiro, foi há 3 meses atrás. Que confiança que esse time tá passando pra gente no Campeonato Brasileiro? Não tá passando nenhuma, né? Então, assim, a gente pegar lá um time que é jogo mata-mata, beleza. É uma coisa que vai muita estratégia, psicológico, envolve muita coisa. Só que a partir de agora não vai ter jogo mata-mata. É daqui até novembro só brasileiro. Uhum. E é nesse momento que o time vai ter que ter confiança. Só que se o Palmeiras não consegue fazer um jogo bem contra um Juventude, vai fazer jogo bem contra quem? Né? Então, assim, essa é a minha preocupação. Porque mas sabe o que eu acho? Eu acho que o que está acontecendo é que até por ser um jogo, esse ser o jogo que veio na sequência da decisão, eu entendo ainda o psicológico dos jogadores. Eu acredito que agora, daqui para frente, de América em diante, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que aí a gente pode cobrar se vai ter essa confiança, a gente vai poder cobrar se os jogadores vão melhorar ou não, mas acho que nesse jogo eu entendo, porque foi um jogo que teve muita comemoração naquele dia, né? Praticamente os jogadores, eu acredito que nem treinar, eles treinaram de lá para cá, pra você ter uma ideia, porque foi uma alegria tão grande, uma comemoração grande, jogador aparecendo na televisão, não sei o que, um monte de coisa, o Abel com aquele negócio do vizinho, todos esses detalhes aí, né? Que acabaram chamando a atenção da mídia, que você não sabe se o Palmeiras chegou a treinar. Então, talvez até por isso. Mas agora, você pega do América em diante, eu acredito que já dá para mudar essa chave. Eu acho que até para encerrar o comentário que o Vinícius tinha falado, eu acho que é isso, né? Eu acho que esse jogo contra o Juventude, sim, foi bom ter testado, não deu certo, mas acho que valeria. Agora, contra o América em diante, até lá, a gente precisa estar jogando com força máxima, mas jogando bem, para a gente ver, né? A hora que chegar ali, faltando dois jogos, se vai precisar poupar os jogadores, se o time tiver ainda chances, ou se não, né? Então, acho que essa questão que o Vinícius citou, acho que já faz um tempo em que ele citou, acho que é interessante, que o Palmeiras vai jogar com tudo, até porque tem tempo até a final, e chegando até lá, uns 15 dias antes, se falar assim, dá pra gente ganhar o brasileiro, então vamos tentar. Mas falar assim, a gente já sabe que não dá, então vamos ficar ali, poupar esses 2 jogos e força máxima contra o Flamengo. E treinar para ir bem contra o Flamengo, né? Então acho que é isso. Mas hoje contra o Juventude eu via sim como um jogo para testar. Acho que valeu. Acho que isso aí lembra, não sei se você vai... Isso que você falou agora me lembra muito aquela temporada de 2017 do Corinthians, né? Porque ninguém acreditava mais que o Corinthians ia perder aquele campeonato, depois daquela disparada que eles deram. E aí, quando eles começaram a perder, o Palmeiras começou a crescer. Uhum. Não sei se vocês vão lembrar, o Palmeiras começou a crescer, chegou perto do Corinthians. Só que aí, quando eles se enfrentaram, que era um momento decisivo, o Palmeiras acabou perdendo. E aí morreu, né? Acabou o campeonato para ele. Então,
o que pode acontecer para o Palmeiras nesse momento vou botar vou começar a jogar o Campeonato Brasileiro da maneira que deve ser jogado. Se eles derem brecha, a gente vai lutar pelo título. Se não der, a gente fez o nosso melhor. Eu acho que é por aí que o Palmeiras tem ido, que é o caminho que ele pretende percorrer. Porque não adianta, pelo menos eu vejo hoje, pela maneira como o Palmeiras vem jogando, pelos resultados que ele vem fazendo, pelos resultados que os adversários vêm fazendo, achar que vai vencer. Não dá. Agora, se nesse meio tempo aí o Palmeiras começar a melhorar, começar a ganhar, vai ganhando, você vai pegando confiança, que é o que o Vinícius falou agora há pouco, você vai pegando confiança, Sim. E quando você pega confiança, dificilmente você perde. Você pode ver que esses times que a gente falou, 2017 do Corinthians, era ruim o time, não era isso tudo. Só que ele foi ganhando, a confiança foi subindo. 2019, eu coloco o Flamengo, ele tinha um time muito forte e foi ganhando, a confiança vai vindo, e você vai se soltando, vai fazendo. 2018 do Palmeiras foi assim. Então sempre vai ser, se você vai vencendo, você vai pegando confiança. Aí o Palmeiras pode pegar essa confiança com as vitórias que forem vindo, e aí, a partir dali, você vai saber se vai funcionar ou não. Só que você só vai saber se os adversários tropeçarem. Então, independente de qualquer coisa, o que o Palmeiras precisa fazer é recuperar essa confiança que o Vinícius está falando. E isso só é possível com as vitórias, né? Mas é isso que eu tô falando, entendeu? É aí que tá o problema, porque o Palmeiras, os adversários do Palmeiras estão vencendo e o Palmeiras não, né? Então, tipo, isso já é uma coisa muito prejudicial, né? Porque o Atlético vai lá e ganha do Internacional, que é um time forte, né? O Flamengo, com quem o Flamengo jogou hoje? Que eu até esqueci já. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Reserva. Ganhou de 3-0. Reserva. Ganhou de 3-0. Né? Então, assim, à medida que o Palmeiras vai empatando e perdendo com um time fraco, porque pra mim o time Juventude é um time fraco, não é um time que tá no seu auge do futebol, né? Então, assim, à medida que o Palmeiras, que o Atlético e o Flamengo vai ganhando de time, sei lá, a gente pode colocar de mediano para forte, né? Que é Internacional e Atlético Paranaense. E o Palmeiras começa com essas faltas de confiança de começar a empatar com o Juventude em casa, né? E o próximo jogo, que é contra o América, que a gente ganhou com aquele gol lá aos 50 minutos do segundo tempo, né? Quem vai lembrar? Então, assim, o que tá acontecendo? Porque, assim, para mim o Palmeiras tá sem confiança no Brasileiro desde julho, que nem a gente falou, né? Que foi o último jogo bom do Palmeiras que a gente viu no Brasileiro, né? E para falar a verdade, desse meio tempo para cá, o último jogo bom do Palmeiras que eu vi fazendo, né, foi contra o São Paulo 3-0, né? Porque até naquele 1-1 lá do São Paulo no Morumbi não foi tudo isso, né? Então, o Palmeiras ele faz um jogo ponto fora da curva e o resto não. E o Flamengo e o Atlético são ao contrário. O Flamengo estão fazendo todo o jogo um ponto fora da curva. Porque os caras estão ganhando todo o jogo. Né? Por mais que o Atlético tenha sido eliminado da Libertadores, nenhum dos dois jogos ele perdeu. Né? Então, assim, e aí o gol fora de casa foi quem decidiu, né? A regra foi quem decidiu o classificado, né? Então foi o mérito do Palmeiras também por causa da estratégia. Mas, assim, eu não vejo o Palmeiras fazendo um grande jogo, né? A gente pode colocar aí o do São Paulo, mas qual que foi o outro jogo que o Palmeiras jogou bem? Não lembro, não tem como falar, jogou bem. É aí que eu tô falando para você que eu acho que esse negócio da gente querer o jogo bonito, né, jogar bem, acho que isso aí vai passar a partir do momento que você começa a ganhar de novo. Se o Palmeiras ganhar 2, 3 seguidas, o futebol melhor, ele começa a aparecer naturalmente. Porque o negócio é começar a vencer, começar a botar a bola na rede. Você pode ver o Rony, antes dele começar a botar a bola na rede, ele estava igual ele está agora. Aquele jogador que perdia o gol toda hora, que não tropeçava na bola. A partir do momento que ele começou a acertar o gol, ele não parou mais. Foi a Libertadores inteira fazendo gol. E aí, agora ele voltou naquela fase que ele estava. A partir do momento que a bola começa a entrar, muda tudo. Luiz Adriano, a mesma coisa. Qualquer jogador, qualquer centroavante que fica muito tempo sem fazer gol, ele perde a confiança. Ele tem medo até de chutar. Por isso que eu falo, o Gabigol, a grande vantagem dele para mim em relação aos outros atacantes é que ele não tem medo de chutar. E olha que ele tá numa seca, hein?
Tá dando só assistência. Eu vi gente falando que ele virou Gabi assistência agora, já não é Gabigol mais. Então ele tá dando só assistência, ele não tá fazendo gol. Só que aí quando começa a fazer, não para mais, porque o cara começa a arriscar, chuta de fora da área, chuta de dentro da área. É confiança, né? A confiança. Então por isso que eu tô falando, a gente, acho que de momento, pro Palmeiras é ganhar. Se ele ganhar do América, mesmo que seja um jogo ruim, ganhar no último minuto com um gol de cabeça. Aí no jogo, qual que é o próximo depois do América? É contra o Bragantino. Bragantino, aí é difícil. Mas se, por exemplo, ganha do Bragantino, jogar e aí em casa. você vai... É em casa? Então, em casa. Se o Palmeiras ganha esses 2 jogos, eu garanto que em seguida ele já começa a jogar melhor, porque a confiança volta, você começa a melhorar. Eu acho que tá, porque aí é que tá. Porque a gente tá falando assim, se ganhar, mas eu sou visão de torcedor, porque assim, tirando o nosso lado de torcedor, pra mim não ganha. Pra mim vai ser um jogo difícil contra o América, que se ganhar vai ser talvez muito difícil, e contra o Bragantino, pra mim não ganha. Né? Se a gente tirasse um pouco o lado de torcedor, pelo menos o que o time vem demonstrando, né? E a gente vê os jogos do Bragantino, e a gente tá vendo aí o Bragantino que, por mais que não seja uma Libertadores, é uma final de Sul-Americana que é difícil de chegar da mesma forma. Então, assim, o Bragantino tá jogando bem todo o jogo, né? E aí que tá o problema, né? Porque o Palmeiras não tá conseguindo ganhar de time ruim e tá tomando lavada de time forte, né? Então, esse que é o problema, né? É recuperar essa confiança, né? Porque o Palmeiras já não tem essa confiança aí do brasileiro há muito tempo, né? Então, assim, como torcedor, a gente vai acreditar sempre, que nem a gente sempre fala na live. Até os 90 minutos a gente vai falar. Né? Só que vai acreditar. Só que depois dos 90 a gente tem que ver o que tá errado. Né? E para mim, se você perguntar hoje se eu tenho confiança que o Palmeiras vai ganhar fácil do América, eu vou falar para você que não. Para mim não vai ganhar fácil. Não ganhou fácil em casa? Fácil não vai, mas acho que ganha. Também acho. A gente vai acreditar. A gente não acreditar, né? Quem que vai acreditar? Exatamente. É que eu falei, como torcedor, a gente sempre vai acreditar. Né? Mas é o que eu falei, tipo, por exemplo, contra o Bragantino, não é a mesma confiança. Né? Porque a gente tá acreditando que vai ganhar do América, não por causa do Palmeiras. Porque o América também não é ruim. Né? Não tem como a gente falar que a gente tá acreditando no futebol do Palmeiras. Porque já não vem demonstrando um bom futebol. A gente tá mais acreditando no América ser ruim do que no Palmeiras ser bom. Né? Então, e eu acho que a gente... Sim, eu acho que agora a gente tem mesmo que olhar um jogo de cada vez, né? Acho que pensar agora no América e bem contra o América, e vai depender, né? Porque o Palmeiras vai ir para um jogo contra o América empatar, tendo empatado em casa, e o América, por sua vez, vencido fora, né? Que venceu o Cuiabá bem fora de casa. Então, vai ter essas duas questões. Um time, quando vence um jogo fora de casa, ele vem para o próximo jogo mais confiante, e o outro, quando empata um jogo em casa, vem uma pressão maior. Então é essa questão. A gente vai ter que torcer agora, né, para o Palmeiras ganhar contra o América, para conquistar um pouquinho dessa confiança, para depois jogar contra o Bragantino em casa, e aí os restantes dos jogos até a final, e aí for ganhando essa confiança, né? Então agora, depois desse jogo contra o Atlético Mineiro, a gente pensar em um jogo de cada vez, para ver para onde a gente vai ir nesse brasileiro e, consequentemente, depois jogar Libertadores. Então acho que é isso que a gente tem que olhar. Vamos ficar nisso, né? Eu acho que é isso que a gente é para discutir hoje. Eu acho que, tipo, agora é pensar jogo por jogo, né? Só para encerrar aqui, né? Que por incrível que pareça, a gente já tá 1h30 aqui conversando sobre esse jogo, né? Então, tipo, acho que é pensar no jogo a jogo, né? O Palmeiras, para mim, não tá demonstrando uma grande confiança. Por mais que tenha se classificado na Libertadores, não foi se classificando jogando bem, foi se classificando jogando em cima da tática e da regra. Né? Não foi aquele jogo que a gente fala, pô, jogou bem pra caramba. Não foi. Né? Então, tipo assim, eu acho que agora é recuperar essa confiança que a gente perdeu, né? E testar coisas novas, né? A gente falou muito de teste aí, mas é que tipo assim, a minha indignação não é ele testar. É ele testar coisa que não dá certo. Né? A mesma coisa que a gente colocar o Daverson indo cruzar pra área. Né? E a gente viu isso especificamente hoje com o Luiz Adriano. Porque o Palmeiras, no começo do primeiro tempo,
tava cruzando muita bola na área. E aí os auxiliares do Abel começaram a brigar com o Luiz Adriano porque ele não tava indo disputar a bola. Ele ficava parado lá esperando a bola chegar nele. Ele não tava indo pular para cabecear, para tentar pegar essa bola, né? Então, assim, a partir do momento que o cara tá fazendo, né, cometendo erro atrás de erro, né? E aí, tipo, e insistir nele, me desculpa, mas eu tenho que chamar de burrice, né? Porque, assim, você testar o Kuchevich, que nem eu falei, é uma coisa que é um teste. O Luan não apresenta seu maior futebol, não tá no seu melhor momento na carreira, né? Então, colocar o Kuchevich é um teste. Aí sim eu concordo que é um teste. Agora, você me colocar Luiz Adriano, você me colocar Daverson, você me colocar o Gustavo Scarpa, são coisas que, tipo assim, você sabe que não tá dando certo. Porque você já colocou em outros jogos e não foram bem. Não, o Kuchevich não. Quanto tempo faz que a gente não vê o Kuchevich de titular? Eu nem lembro qual que foi o último jogo de titular dele. Acho que foi contra o Universidade Católica, não foi? Aquele jogo que a gente fez lá na rádio, Carioca. Isso, acho que foi, que ele jogou de titular, né? Aí você me pergunta, qual que foi o último jogo que a gente viu o Gustavo Scarpa de titular? Que ele jogou bem. Foi contra o Atlético Goianiense, ou contra o Bahia, talvez a gente possa colocar, que ele fez aquele golaço de falta. Mas só, depois dali acabou. Né? Então por isso que eu falo, a questão não é ele testar, né? Nossa, passou uma... Você tá como? Já tá empolgado, já. Mas a questão não é ele, tipo, testar. É ele testar coisa que tá dando errado. A minha indignação hoje não foi ele ter testado o Kuchevich. Que eu até falei no começo do vídeo, né? Ele não... em nenhum momento eu citei o erro dele do Kuchevich. Por quê? Porque eu não achei que foi um erro. Eu achei que literalmente foi um teste. Porque o Luan não tá apresentando o seu melhor futebol. Agora, você trocar, sei lá, o Daverson pelo Luiz Adriano. Aí você trocar 6 por meia dúzia. Os dois estão ruins, os dois não estão numa fase boa. Então você testar o Luiz Adriano. Aí você me tira o Luiz Adriano e depois coloca o Daverson. Pra mim não mudou nada. Nem o Luiz Adriano, nem o Daverson. Não agregaram em nada o jogo. Então a questão não é fazer teste. São fazer testes que a gente ainda não fez e viu que pode dar certo. Porque você fazer um teste que você já fez e tá dando errado, pra mim já deixa de ser teste. Você começa a ser burrice. Porque assim, foi que nem eu falei até pro Tafarel, acho que esses dias. Um jogador que eu colocaria de centroavante pra testar era o Breno Lopes. Porque eu gosto muito da finalização dele. Porque das vezes que pelo menos que ele jogou e que ele finalizou muito bem, tirando aquele jogo contra o São Paulo. Mas das outras vezes que ele teve a oportunidade de finalizar, tanto na final da Libertadores, quanto o jogo contra o Santos, nesse turno aqui, aquela oportunidade que ele fez aquele gol de fora da área, quanto o próprio Juventude, o ex-time dele, que ele fez aquele golaço de fora da área. Então, assim, das vezes que o Breno Lopes ele teve a oportunidade de finalizar, ele finalizou muito bem. Né? Então, tipo assim, são raras as vezes que a gente via ele errando alguma finalização. Né? E aí ele vai lá e me coloca o Daverson. Então, tipo assim, é isso que eu falo. O Palmeiras tem jogador para fazer teste, mas insiste na burrice. Né? Então, aí eu acho que deixa de ser um teste. Porque você não tá acrescentando uma coisa nova ao seu time. Você tá acrescentando uma coisa que você viu e tá arriscando para ver se vai dar certo. Né? Então você já testou, viu que não deu certo e tá tentando forçar uma coisa que você viu que não deu certo. Né? Testar é aquela coisa que você pega pela primeira vez e vai lá e vai testar. Que nem eu falei do Breno Lopes e que nem o Tafarel do Verón. Ele queria ver o Verón como centroavante. Né? Isso é um teste. Você colocar jogadores que você nunca usou naquela posição e testar eles. Agora você pegar o Luiz Adriano, um Daverson, que a gente já tá vendo aí desde o começo da temporada. Que tá fazendo cagada atrás de cagada, erro atrás de erro. Não tá jogando nada. Pra mim, deixa de ser um teste. Pra mim, deixa mais de ser burrice do que um teste. Hoje eu acho, por exemplo, que o Verón ele conseguiria fazer o que o Rony tá tentando fazer, né? Porque ele conseguiria usar essa mesma velocidade. Não, isso que eu tô falando. Ele conseguiria fazer e finalizar melhor. Jogar tudo menos. O Rony joga tudo menos futebol. Se fosse golfe, o Rony jogava bem, mas futebol. Eu acho que eu vejo no Verón um finalizador muito bom. Esse que é o ponto. Então eu acho que ele conseguiria fazer a função que o Rony fazia no ano passado, eu acho que ele conseguiria fazer. Aquele jogador para chegar em velocidade e finalizar. Eu acho que ele consegue fazer isso. E finaliza muito melhor do que o Rony.
Isso eu garanto. Exatamente. Sim. E aí, tipo assim, é muito daquilo que a gente falou, né? Pergunta aí, quem que hoje compraria o Rony por 80 milhões? Porque foi oferecida essa proposta pra gente, de 80 milhões pelo Rony. E a gente não aceitou no começo da temporada. Por quê? Porque o Rony tinha feito uma puta temporada no ano passado. É. Agora eu quero ver, quem que dá 80 milhões no Ah, Rony? Agora nem a China, né? Porque a China não tá pagando nada mais, quebrada. Então, essa é a questão. Mas é isso, vamos chegando ao final da nosso vídeo aqui, né? Falamos que ia ser pequeno, mas acabou sendo estendido pra caramba, né? Vamos deixar agora as próximas discussões, essas discussões para os próximos jogos, né? Quarta-feira aí a gente tem mais um desafio agora contra o América Mineiro. Esperamos que o Palmeiras vença para conquistar essa confiança. A gente vai agradecer a todo mundo que está acompanhando, então, mais uma vez, agradecer a todos que estão acompanhando o nosso projeto aqui, os Sofredores do Palestra, a todos os palmeirenses, né, e não palmeirenses, rivais também que acompanham. Não deixe de seguir a gente no Instagram, no Twitter, né, a gente está sempre postando alguns conteúdos ali, então as redes sociais estão aqui embaixo, na descrição. E acompanhar a gente também no nosso podcast e ajudar na divulgação, né, a divulgação de vocês também são muito importantes. E também a curtida no vídeo também vai ajudar muito a fazer com que o YouTube acredite no nosso conteúdo e possa lançar para mais gente poder ver, né? Então é isso que faz com que a gente esteja aqui. Mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, Vinícius, Tafael. E é isso, vamos se embora que a gente ficou bastante tempo hoje. É isso, gente. Agradecer aí ao Danilo e ao Tafarel por essa oportunidade aí de estar fazendo esse vídeo hoje. Boa noite para todo mundo aí. Até o jogo contra a América. E é isso aí. Vamos tentar vencer e. Senão a gente vai estar aqui no. É sábado o jogo? Nem sei se é Quarta. É quarta-feira, né? Então se fosse. Se decorrer tudo bem, a gente vai estar xingando o Palmeiras na quarta-feira. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Vinícius. Um abraço, Danilo. E é isso, pessoal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e também nos siga nas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição. Um forte abraço e a gente se vê no próximo jogo, que é contra o América, né? Depois do jogo contra o América. Um abraço. Valeu. Falou.